fidelidade, pela tua obediência, tu vai receber isso e você recebe. Aleluia, gratificante. Glória. E muitas vezes, irmão, a gente não entende. Não é que eu esteja dizendo que os demais, que eu esteja desobediente ao Senhor. Mas é muito lindo quando Deus ele fala com você assim. Porque Ele conhece o coração de cada um. Ele conhece quem verdadeiramente está fazendo a obra, irmão, com sinceridade. Como ela falou, né? E eu disse assim a ela, que Deus tinha falado ao meu coração, a mim, que ela pegou no peso comigo desde o começo. E em nenhum momento ela duvidou daquilo que Deus falou comigo. Em nenhum momento ela deixou de ser fiel na casa do Senhor. Muitas vezes, irmão, a gente pode até achar, não, os pastores, as pastoras diz, né? Mas ser fiel com a casa do Senhor. Você pensa que não, mas você é abençoado. Porque a gente vai dizer assim, não, mas não. Muitos já disseram assim, a Bíblia não obriga a gente ser fiel na casa do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que aquele que dá com alegria, aquele que é fiel ao Senhor. Aí muitas vezes as pessoas dizem, mas Deus não precisa de dinheiro. Não, eu estou dando a ganância para Deus, não, irmãos. Porque a gente entra numa igreja e a gente sabe que precisa de mantimentos. A gente entra numa igreja e a gente sabe que aquele que traz a palavra do Senhor para se dedicar às coisas do Senhor é merecedor de um salário. Né? Mas não é um salário que eu quero dizer em quantia, não. O salário daquele que o Senhor lhe abençoa e você abençoa a casa do Senhor. Né? Mas a fidelidade com o Senhor, com a casa do Senhor, traz isso. Traz fruto. Porque Ele diz na palavra dele, não sou eu que estou dizendo, Ele que diz. Né? Aquele que semeia, aquele que terá colheita, irmãos. Porque se você é abençoado e você abençoa as coisas de Deus, você será abençoado mais ainda. Volta para você. Né? Então foi muito lindo como Deus falou com ela, a forma que Deus falou com ela e o cumprimento. Né? E eu disse até assim a ela, quando chegou aí no carro, eu disse, Jesus, eu estava lá no meu quarto, e quando chegou, eu vi aquela alegria de vitória, eu disse, Jesus, como tu é fiel. Vale a pena te servir, Jesus. Vale a pena ser fiel. E eu não vou dizer a você que eu não tenho falhas, porque minhas falhas são grandes. E foram muito grandes no ano passado com o Senhor. E eu, irmão, já aprendi do final do ano passado para o começo desse. Tive uma experiência com as coisas do Senhor que aprendi. Passei aqui a mensagem também no final do ano, no culto da virada. Que se você verdadeiramente não colocar as coisas de Deus em prioridade, mas é você colocar, irmão, né? Eu chegar aqui e dizer e não fazer não. Porque eu chegar aqui e falar é muito fácil. Eu dizer que colocar as coisas de Deus em prioridade eu tenho que colocar e eu chegar e não colocar. E eu estava em falha com o Senhor nisso. Eu tenho que me examinar. E eu sei aquilo que Deus me cobra. E quando eu vi o ponto que eu estava errando com o Senhor, eu disse, espera aí. E a gente, irmão, temos que entender uma coisa, que é você perguntar ao Senhor, onde é que eu estou errando com o Senhor? Onde é que eu estou errando na tua obra, Pai? Glória. Para que eu venha me consertar. Venha me mostrar, Pai. Porque não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas sim o que o Senhor pensa ao meu respeito. Mas sim o que o Senhor está vendo cada passada que eu dou. O Senhor está vendo cada passada que você dá. E é isso, irmãos. É você ver onde você está errando. Porque se você verdadeiramente não colocar o reino do Senhor em primeiro lugar, como foi explicado, quem estava aqui no culto entendeu, as demais coisas não serão acrescentadas como eu e você quer. Porque não fazemos nada como eu e você quer. Abra o seu livro, lá em Juízes 6. Vai
vai começar do 6, no verso 12. Mas a história começa bem antes. E eu não prego aquilo que eu quero. Eu prego aquilo que Deus quer. Glória! Eu passei a madrugada todinha acordada. E em oração eu estava orando ao Senhor. E o Senhor me dando essa palavra. E eu queria dormir, irmãos. E eu não conseguia. Então não é o que eu quero. Não é o que eu quero falar. Mas sim o que o Senhor quer que eu traga para a igreja. E eu ali, né, não consegui dormir a madrugada. Já faz dias que eu venho conversando com o Senhor pela madrugada. E o Senhor colocou essa mensagem ao meu coração. Na minha mente, porque nem dormir eu estava conseguindo dormir. E eu disse, Jesus, e eu já estava desde a semana passada, que eu já tinha lido alguns versículos, e quando foi ontem, o Senhor me deu essa palavra para trazer para a igreja. Amém? Amém. E aqui vai dizer, irmãos, no Juízes 6, no 12. Porém, então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valioso. Como é bom, irmãos, é o que eu disse aqui atrás, como é bom alguém chegar para você e dizer: o Senhor é contigo, homem valioso. O Senhor é contigo, né? Tu és valioso para o Senhor. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E porque o povo era mal, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor, porém, né, colocou aquele povo para dar uma passeada. Como o Senhor tem falado, ninguém faz a obra dele de todo jeito. Ninguém faz o que as pessoas acham que elas fazem o que ela quer. Não, irmãos. E aqui a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele chamou a Gedeão para uma grande obra. Assim como o Senhor chamou a Gedeão para uma grande obra, o Senhor tem chamado muitos aqui para uma grande obra. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que antes de Gedeão começar a grande obra para o Senhor disse: primeiro tu volta e destrói o altar do teu pai. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de você começar uma obra, temos que quebrar tudo que é passado. Temos que quebrar tudo aquilo que o Senhor não gosta. Porque a Bíblia diz que você vem como está, mas não permanece como está. E muitas vezes você quer entrar por essas portas de uma forma e quer continuar. Mas a palavra do Senhor não é assim. Para você servir o Senhor não é assim. Ele disse: faz outro altar. Eu quero um altar novo. Glória. Destrói tudo que tem do passado. Porque muitas vezes eu e você, irmãos, a gente quer ser ainda os velhos que a gente fomos. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele saiu pegando os piores para andar com ele. Ele pega eu e você da forma que ele quiser. Mas não é para você permanecer como a gente vê, não. Ele pegou, cada um discípulo dele ali era ladrão. A Bíblia vai dizer que um roubava, outros bebiam, né? E não eram pessoas que gostavam de contenda, eram pessoas, irmãos, que não eram alinhados, não. Mas ele pegou para um propósito, para que aquelas pessoas ali viessem entender o trabalhar de Deus. Ele fez isso para que hoje eu e você entendesse o trabalhar de Deus, porque se ele tivesse pegado pessoas alinhadas, hoje ninguém queria aceitar os que vêm de todo jeito. Mas você vem de todo jeito, mas não é para você permanecer de todo jeito, não. Aleluia. Glória. Você vem de uma forma, mas Deus, ele quer mudança. Deus
muitas vezes, como ele disse aqui, né, no 13, mas Gideão lhe respondeu: Senhor, meu Senhor, é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais não contaram, dizendo: não nos fez o Senhor seu Egito. Porém agora o Senhor desamparou e nos deu nas mãos de midianitas. Porque muitas vezes, irmãos, pela nossa desobediência, pelo nosso comportamento, pela ira do Senhor, vamos achar que Ele nos abandonou. Mas só que Ele não abandona, Ele quer conserto. Ele não nos abandona não, irmão. A Bíblia diz que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Aí muitas vezes vamos achar que Ele abandonou. Jesus não quer saber se você é o menor da casa, como Ele disse, mas eu sou o menor da casa. Jesus não quer saber se você é o menor da sua casa. Se você é o menor, como o diabo diz aqui, se você não sabe de nada. Se você chega num lugar e você diz: eu vou pregar o quê? Eu vou falar lá o quê? Eu não sei de nada. Ele não quer saber se você é o menor. Se você não sabe, Ele quer saber que você se levante e vai fazer. Porque Ele diz que quando você se levanta, Ele diz que Ele vai adiante de mim e de ti. Então Ele quer, irmãos, Ele não quer saber se você é o menor da casa não. Como Gideão disse a ele: mas eu sou o menor da casa. Ele não quis saber, não. Ele deu uma grande missão a Gideão. E assim Ele deu uma grande missão a mim e a você, né? E Jesus, Ele deu uma missão a ele. E nessa missão Ele começou a preparar Gideão. Gideão chegou de uma forma e Deus começou a preparar ele. A mesma forma que Deus, Ele prepara eu e você para o chamado que Ele tem. O chamado que Ele tinha com Gideão era muito grande, irmãos. E nesta noite, o chamado de Deus também contigo é muito grande. Ele tem um chamado, mas Ele quer, irmãos, mudança. Ele quer que a gente venha a melhorar. Não como a gente entrou nessas portas. Mudanças. Será muitas vezes você abrir a boca para dizer aqui: o alvo é Jesus. Mas só basta a gente ver o defeito do irmão, que a gente quer olhar, que a gente quer julgar. O alvo é Jesus, não é o irmão não. Começa o ano assim, diferente. O alvo verdadeiramente é Jesus, não é o irmão não. Se o irmão não quer ir, tu vai. Se o irmão não quer fazer, tu faz. Porque Jonas, porque Deus escolheu a Jonas. Porque Deus escolheu a Jonas. Aí você pergunta a resposta: porque missão não é para quem quer, é para quem é escolhido. A missão não é você que quer não, foi Deus que escolheu para uma missão. Jonas não queria não. Ele correu, mas não adiantou não. A missão chegou. Mas quando eu digo que é para ele, né? Para ele são todas as coisas. E dele vem todas as coisas. Todas as coisas vêm dele. Para ele é todas as coisas. É para o Senhor. Então, irmãos, a gente não temos escolha. O escolhido, ele não tem escolha. Sabe qual é a nossa escolha que eu e você tem? Mudança. A escolha que você tem é mudar o altar. Sabe o que é que Deus está querendo de mim e de você nesta noite? Eu disse: eu não prego o que eu quero. Mudança. Mudança. Altar novo. Porque do jeito que está, ele não está se agradando. Do jeito que está, não pode ficar. E para o altar ser quebrado, a gente tem que renunciar a muitas coisas. Renúncia. Renúncia e renúncia, que eu e você não quer renunciar. Muitas vezes, eu e você vai dizer: mas eu já prego bem, eu já oro demais, eu já vivo dentro da igreja, eu já faço demais. Mas Deus, Ele disse a Gideão assim: olha, tu vai escolher
o meu povo. E naquele povo que ele foi escolher tinha um segredo. O segredo não é você dizer, eu quero fazer quando eu quero, eu faço quando eu puder, eu posso, faço do meu jeito. Eu já fiz. O dia da pregação era da irmã, não era meu não. Ah, mas eu já limpei a igreja a semana passada. Ah, mas eu já preguei aquele dia. Não, irmãos, não é isso que Deus está querendo, não. Tinha um segredo. Ele disse, tu vai escolher aquele que eu vou te dar um sinal. Porque Deus não está procurando aqueles que quer estar dizendo, eu fiz já. Não, fez, faça de novo. É como a dirigente disse, é amor. Fez, faça de novo. O irmão não veio, faça. Estamos aqui para servir ao Senhor, não é o irmão. E se for para servir o irmão, a palavra dele diz, serve com amor, como se fosse a ele. Se tu não servir o irmão com amor, como se tu servisse a Jesus, não está servindo a Jesus. Mas como é que a igreja quer entender isso? Que você servindo, tudo o que fizer, faça com amor, como se fosse para Deus. Vai limpar a igreja, vai com amor. Ah, não veio, eu vou. Vai louvar, vem louvar com amor, te dedica às coisas do Senhor. Aleluia. Não deu não, para a irmã vir não, eu vou limpar aqui com amor. Mas aqui chegou a irmã, fulano não veio não. Já não veio a semana passada, aí vai, e agora? Vou limpar de novo para ela. Estão fazendo a pulso? Estão fazendo para quem? É diferente. Você tem um chamado, você é escolhido. Ele disse, tu escolhe aquele povo. Da forma que eu te disser, tu vai escolher. Glória. E a gente somos escolhidos para estar na casa do Senhor. Somos escolhidos para fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, por que eu e você vai estar se acovardando das coisas que Deus nos chamou? Deus te chamou para uma grande obra. Glória. Mas o crescimento, o reino espiritual vai depender de você. Deus ele faz a parte dele, mas eu e você tem que fazer a nossa, né? Quer crescimento espiritual? Vai buscar. Quer crescimento espiritual? Vai amar. Quer crescimento espiritual? Busca o reino do Senhor. Faz as coisas do Senhor. Porque senão, meu irmão, a gente não tem, né? Ele só escolheu 300. Só escolheu 300 verdadeiramente que fazia, que dizia, eu vou, eu quero. Eu vou agradar meu Deus. Não importa, eu limpo de novo, eu prego de novo, eu faço de novo, eu ajudo de novo. É esse que ele está querendo. Não é aquele que diz, eu já fiz, não é meu dia hoje. Ah, eu só vou porque é o jeito. Não, irmão, não é esse não que ele está escolhendo, não. Não é esse que ele vai escolher, não. É aquele que diz, eu faço. Eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Porque tudo é para ti. Tudo é para a tua honra e tua glória. Né, irmãos? Minha vida hoje, se eu for olhar lá para trás, eu passei, irmãos, e passo por dificuldades. Mas o Senhor, Ele sempre chega. O Senhor, Ele chega. Porque quando você muda, quando você faz, quando você obedece. Porque Ele disse assim, olha, se não tiver ninguém na consagração, eu quero tu lá. Glória. Estás esperando quem? Tu estás esperando quem para fazer a minha obra? Vai só, porque eu não tiver um reunido. 2, 3 no meu nome, eu estarei presente. E eu disse, Jesus, eu estou em falha com o Senhor. A missionária não veio, eu não vou. A dirigente não está, eu não vou. Jesus disse, eu quero tu lá. Eu quero tu lá. Não veio, vai-te embora. Vai cavar teu poço. Porque a salvação, o alvo, é Jesus. E eu disse, Jesus, eu estou em falha.
eu quero, irmão, eu vou buscar. Se eu não me levantar, quem é que vai se levantar por mim? O adversário vai botar na minha mente porque não veio, porque não está, porque fulano saiu, porque chegou, porque não veio, eu não venha. E como é que as coisas fluem? Como é que eu quero bênção se eu não me levantar, se eu não me esforçar? Glória. Senhor, mas eu estou só, não só não. Quando tiver um ou dois reunindo. E eu disse, eu agora estou entendendo. E eu comecei a entender tantas as coisas. Que eu, como eu disse, era para começar o começo do ano de uma forma. Mas o adversário, ele se enganou ao meu respeito. Aleluia. Porque eu sei o que ele fez. Eu sei a transformação que ele fez. E para mim, já basta. A presença dele já basta. A presença dele no meu quarto já basta. A presença dele já me basta. E por que eu vou querer 1.000, 2.000 comigo? Se a presença dele me basta. Eu quero, irmão, tenho que cavar o poço, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer. Eis-me aqui, tenho que me levantar. Porque se eu não me levantar, irmãos, o adversário só vai colocar na minha cabeça que eu não posso, que eu não chego, que eu não consigo. Aleluia, glória a Deus. E antes de tudo, Gedeão teve que derrubar o altar antigo. E para você prosseguir, para você prosperar, para você conseguir coisas no reino do Senhor, derrube seu altar antigo. Glória. Deus, ele exige exclusividade. Deus, ele não quer apenas só ser o primeiro, não. Ele quer ser o único, porque ele é o único. Ele é o único. Quando o coração está dividido no altar, a perda de valor. Quando eu e você estão divididos diante das coisas de Deus, nada acontece. E muitas vezes eu e você estamos passando por uma dificuldade e não estamos entendendo, sabe o que é, irmãos? Coisa no altar que a gente tem que se consertar. Mas eu estou falando não é desse altar aqui não. É o nosso altar com o Senhor. É o nosso altar com o Senhor. Altares que andam precisando ser derrubados. Orgulho, medo, vaidade, dependência emocional, amor ao dinheiro. Isso aí não é queda no altar. Só em você ter medo, orgulho, amor a coisas que não convém senão ao Senhor, a gente não vai se levantar não. Então a gente temos que ver o que o Senhor quer que nós derrubamos no nosso altar. Temos que ver onde é que estamos errando, onde estamos falhando com Ele. Eu não vou procurar saber onde eu estou falhando com o irmão não, mas com o Senhor sim. Mas eu estou falando diante do Senhor, porque se a gente sabe que está falando com o Senhor, eu vou saber as demais coisas que eu estou falhando. Então, mude seu altar. Construa seu altar em cima de tudo que é do Senhor. Mas hoje o Senhor te chama para reconstruir Ele, o seu altar. Né? Ele diz: derruba o que não me honra e edifica aquilo que me honra. Né? Tudo que não honrar o Senhor, a gente temos que derrubar. Quando Deus está em primeiro lugar em tudo, tudo se organiza. Foi o que Deus me deu desde o começo do ano para lá, que se a gente colocar as coisas dele em primeiro lugar, tudo se organiza. Quando Ele é nas nossas vidas em primeiro lugar, o suficiente, o mundo, as coisas perdem a força. As coisas mal perdem a força. Quando Ele é honrado, sua glória se manifesta na sua vida. Né? Quando a dedicação, o fogo desce do céu. Então, irmão, o que eu vou
vou deixar para vocês hoje. Edifique o altar do Senhor na sua casa, na sua vida, no seu coração, e verás o mesmo Deus que honrou a Gideão ainda levantar guerreiros hoje na tua vida. Levanta-se, confia, edifica, porque o Senhor é digno de um altar novo, é digno de honra e de glória. E se tu consertar o teu altar, consertar a tua vida diante do Senhor, serás edificado, terás um altar que tu vai olhar assim e vai dizer: eu precisava derrubar alguma coisa desse meu altar, eu precisava resolver algumas coisas, porque o Senhor, Ele deu força, Ele deu graça, Ele deu tudo, irmãos. Mas basta eu e você querer. O diácono disse aqui que muitas vezes a gente quer fazer o que a gente quer, e ele nem falou algo. E muitas vezes a gente diz assim: eu não vou fazer, eu não quero, eu não posso. Como eu estou dizendo, a gente não pode. Quem pode é Ele. E ele disse que não vinha mais, né? Não ia vir mais. E ele não teve nem coragem, não ia nem ligar para mim, ia ligar para a dirigente para dizer que não vinha mais, né? O diácono. E ali Deus, né, falou com ele: quero que eu te guarde o que tu mais ama, né? Quero que eu te guarde o que tu mais ama, porque a gente não faz o que a gente quer. Porque, como eu disse, o escolhido, ele não tem escolha. E não foi aqui não, né? Mas Deus fez ele vir contar o que Deus falou para ele, né? Porque o escolhido, ele não tem escolha. Quando Deus coloca você num lugar, quando Deus coloca você numa obra, não tem que correr não. Não tem que ir para outro lugar não. E sabe qual é o nosso problema? A indecisão. Como eu disse, derruba do altar, tira do altar. Porque muitas vezes a gente fica: será que foi Deus mesmo que me colocou ali? E muitas vezes a gente precisa tirar coisa do altar, porque Deus, Ele faz as coisas conforme Ele quer. Ele tem chamado. Os chamados não tem escolha. Para um chamado chegar de todo jeito, ele chega, mas permanecer de todo jeito, ele não permanece. E Deus é aquele que quer alinhar o nosso altar nesta noite. Deus é aquele que eu e você quer conserto no altar dele. Porque para a gente chegar, para a gente ter a chave, para a gente ter a vitória, temos que estar alinhado no altar dele, colocando ele em primeiro lugar. Eu não estava nem, não era nem assim que eu ia falar, mas Deus, ele muda, ele faz como ele quer. Como eu disse, eu não trago o que eu quero, eu não prego o que eu quero, né? E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Comece o ano não mentindo para você mesmo, porque a gente começa o ano muitas vezes mentindo para nós mesmos. E se você não tiver fidelidade com você mesmo, você não vai ter com o Senhor. A gente começa o ano dizendo: esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ser mais fiel ao Senhor, esse ano eu vou me dedicar mais ao Senhor. Esse ano não, Deus quer hoje. Porque Ele não quer saber o passado, nem quer saber o que tu planeja lá para o futuro, não. Porque o futuro a Ele pertence. Ele quer saber o hoje. Porque se Ele vir hoje, como é que tu estás? O altar está consertado? O altar está como Ele quer? Aí quando chega no meio do ano, a gente está que nem um turubufu. Já mentiu, porque ele disse que ia começar o ano fazendo regime e emagrecer. Quando chega no meio do ano, por ali afora a gente começa a esfriar com o Senhor, parar de fazer as coisas dele. Muitos vão embora para as festas, deixa ele em festa, depois volta. Começamos a mentir para a gente mesmo. E quando nós não for fiel, nós mesmos, conosco mesmo, não seremos com o Senhor. Eu disse a ele: eu quero primeiro me consertar comigo, para me consertar com o Senhor. Porque não adianta eu prometer, eu falar, eu dizer e eu não cumprir, eu não fazer. Quantas vezes não foi assim? Quantas vezes eu não disse que ia sair mais do celular e não saí? Quantas vezes eu não disse que ia orar toda madrugada e não fui? Mas o Senhor é aquele que ainda tem a chave de fenda, né?
Que bom que o irmão se lembra que a chave de fenda foi falada aqui de novo, né? A missionária não estava, mas Deus disse que tem uns conceitos para fazer. E já começou comigo, viu? Porque o que vem para você vem primeiro para mim, como eu disse. Eu comecei a entender onde eu estava errando com ele. E ele disse, do jeito que está, não pode ficar. Ele tem visto. Ele tem visto. Teve dias aqui da casa estar vazia. E ele tem visto. Aqueles que chegaram, aqueles que saíram, aqueles que estão só na vaidade do mundo. Ele está registrando tudo. Tudo ele registra. As pessoas, como a dirigente disse aqui, Deus fez tanto, está fazendo tanto. E as pessoas veem que cada dia, se chegar, agradecer o Senhor, estão se afastando. Estão indo embora para a vaidade do mundo. E deixando aquele que tudo faz, que tudo dá, que tudo pode. Ele fez maravilhas, irmãos, aqui na nossa vida. Estamos aqui, estamos contando vitória. Estamos vivos, estamos bem. Cada um, quando chegar em casa, vai ver sua família. Aleluia. Então temos que agradecer esse Deus, temos que honrá-lo, porque ele disse aqui na palavra dele: onde a honra, a vitória. Se a gente honra ele, ele honra a gente de todas as formas. Então vamos se concentrar no altar do Senhor. Vamos ver o dia que a gente está errando com o Senhor. Porque chamado é renúncia, chamado é vidas que a gente carrega. Eu estou aqui, mas é um peso muito grande. É vidas, é renúncia. Era coisas que eu não escolhi para mim, mas ele escolheu. Então, quando ele escolheu, aquilo que ele lhe deu nas suas mãos, cuide no mínimo detalhe. Não chegue e faça de todo jeito não, porque ele vai requerer de mim e de você. E quando ele requer, você temos que descobrir onde é que eu e você estamos errando no altar do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Né? Iria passar mais coisas, mas já chegamos no horário. E eu creio que cada um já entendeu o que foi que Deus quis falar nesta noite comigo e com você. Porque desde madrugada eu já entendi, porque eu não dormi, o que era que ele queria falar comigo. Né? E eu creio que vocês também. Grata estou pela vida de cada um. Grata estou de ver vocês aqui de novo, né? Está tudo aqui, está tudo bem. Que este ano a gente venha se consertar, aquilo que a gente venha pedir ao Senhor. Que Ele vai, vamos alcançar bênçãos, vamos rir aqui, vamos agradecer. Eu creio nisso. Mas também nem tudo é amor, nem tudo, como diz, nem tudo, né? Nem tudo vai ser tudo perfeito. Teremos aflições também. Mas pedimos ao Senhor que as aflições que vêm, Ele segure nas nossas mãos. Venha nos dar força, irmãos. Porque não é também porque a gente está na presença do Senhor que vai ser tudo bom. Que a gente vai dizer, não, eu não estou passando por nada, por nenhuma dificuldade, não. Porque Ele disse, mas aquele que perseverar terá o galardão. E nesta noite, eu e você, é aqueles que vão perseverar. Eu creio que aqui estão os presentes. Aqueles que estão escolhendo. Porque se estamos aqui, porque somos os presentes, saímos da nossa casa e viemos adorar Ele. Glória! Amém?